Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui juntos novamente, nessa tarde de sábado, para fazermos o nosso programa do dia de hoje. Estamos aqui com a nossa amiga Aninha. Bem. Vamos estar aí refletindo no nosso tema do programa de hoje. Lembramos que estamos juntos todos os sábados, falamos ao vivo dos estúdios Cinevide, Botafogo, Rio de Janeiro. Temos transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos sempre da importância da participação de vocês, perguntas, dúvidas ou mesmo comentários que podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrisco.com, através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Muito importante a participação de vocês, enriquece muito, né, Aninha, o nosso programa. E a gente sempre reserva um tempo no finalzinho do programa para estar passando, né, respondendo aí as perguntas. Aqui não conseguimos responder, aqui podemos fazer por e-mail, por isso lembre-se sempre, quando mandar essas perguntas, deixe um endereço para um possível retorno. Lembramos também sempre que o nosso programa nós temos uma proposta de gênero universalista. Estamos aqui sempre com temas variados, refletindo, falando a respeito de ciência, filosofia, religião. Falamos da doutrina espírita, somos espíritos, não é isso? E nos aprofundarmos aí nesses conhecimentos facilita, auxilia o nosso, dar uma sutileza maior nos nossos dias aqui em Terra. No programa da semana passada, juntamente com o nosso amigo Luiz, falamos de evolução em dois mundos. André Luiz. E estava aqui, era eu, tá? Ah, era você, Aninha, porque olha como é que... André Luiz, o amigo Luiz, muito Luiz junto. Então estávamos aqui... falamos de evolução em dois mundos, né? Essa obra de André Luiz aí que tanto nos auxilia, né? Que precisa ser pesquisada, analisada, porque nos ajuda, auxilia muito essa compreensão de quem somos, de onde viemos, quais os nossos propósitos, nos dá aí um sentido de vida, né? É uma obra muito rica, né? Que vale a pena estar, né? Ver, participar, ler, estudar, analisar. E esse programa ele está disponível no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook. É importante a participação de vocês. A gente sempre lembra aqui no nosso programa da importância da divulgação. Não é isso? Dos ensinamentos, a gente sempre está pautados, como falando, dentro dos ensinamentos de uma consciência crística e divulgar, disseminar esses conhecimentos e vai estar aí ajudando a muitos. Hoje vamos estar aí falando de um clássico, novamente vamos estar falando Bhagavad Gita, desse clássico aí, né, da tradição hindu, esse livro sagrado aí. Na verdade, tem alguns épicos, né, da tradição hindu, o Mahabharata e Ramayana. E o Bhagavad Gita é parte do Mahabharata. É uma parte desse clássico, onde se consiste um diálogo entre um mestre e um discípulo. Um Cristo trazendo uma mensagem para que seja cumprido naquele momento o Dharma, a lei da evolução. É um diálogo que se passa numa cidade, Hastinapura, que é uma cidade da sabedoria, e essa cidade naquele momento ia ter uma guerra, não é, entre famílias, para que fosse definido ali de quem iria governar, né, quem seria o gestor da cidade. Isso. E nesse momento, os ensinamentos que nos são passados nesse diálogo entre Arjuna e Krishna eram duas famílias, os Pandavas e os Kauravas. Os Kauravas representando aí a parte mais obscura, né? A ignorância, os desejos da matéria, aquela coisa mais
mais densa, mais pesada, né? E os Pandavas, que era representado por Arjuna, era aquela coisa mais sutil, a busca do sagrado, né? E essa cidade precisava continuar mantendo essa lei divina, essa lei sacralizada. Por isso, Krishna incentiva Arjuna a ir na verdade, uma luta interna, né, contra os inimigos internos que fossem superados naquele momento. A gente vai estar falando, mas hoje a gente vai focar aí mais nas 3 forças da natureza. Isso. A gente tem um momento do diálogo entre Arjuna e Krishna, que Krishna passa para Arjuna a sabedoria dessas 3 forças aí da natureza, que é inerente, são substâncias que estão na matéria, faz parte desse contexto, né, desse plano. É como a constituição septenária, aquela parte da parte de baixo, do eu inferior, né, que está ali a parte física, as emoções, os desejos, a mente, mas aquela mente do desejo. E nesse diálogo, nesse momento em que Arjuna e Krishna falam a respeito, Krishna passa para Arjuna a necessidade do domínio, né, de organizar tudo isso, harmonizar esses nossos sentimentos para que possamos seguir, pautar as nossas existências dentro desse conceito. Não é isso, Aninha? Muita coisa para se falar, né? Muita coisa. Boa tarde, gente. Tudo bem? Realmente é muita coisa. Até porque já é muita coisa e a gente vai falar de um capítulo. Né? Bem lembrado, um capítulo. Porque o Bhagavad Gita é uma outra fonte inesgotável de conhecimento. Cada vez que você pega um capítulo, né? Então a gente vai focar aqui nesse capítulo que fala de vencer as 3 forças da natureza. Que elas estão em nós, faz parte do nosso dia a dia, mas o importante é que a gente saiba usar cada uma delas de maneira adequada, tendo sempre em mente o nosso objetivo final, que é o processo evolutivo, né? É disso que Krishna fala para Arjuna. É você saber controlar essas 3 forças, visando esse desenvolvimento. Então, assim, falando basicamente sobre as 3 forças. A primeira é o que eles chamam de Sattva, que é o que tem de mais puro, né? Que é a luz, é a sabedoria. É o nosso objetivo. Tem a busca, né? É a busca, é o nosso objetivo, é você alcançar o patamar onde você se identifica com a luz, se reconhece como luz, onde os seus pensamentos, os sentimentos, eles são mais alinhados com aquilo que os Cristos nos trouxeram. Mais sacralizado. Né? Mais sacralizado. No meio do caminho, a gente tem Raja, que é aquilo que nos move, né? É a cobiça, é o desejo, é o fogo, é o calor, é a atividade, é aquilo que faz a gente se movimentar. Então, ela é importante porque é ela que nos leva para frente, mas ela também pode nos puxar. Para onde direcionamos, né? Mas isso é mais para frente. E, por último, a gente tem Tamas, que é a base da pirâmide, né? Onde está a treva, porque se de um lado a gente tem a luz em Sattva, então a gente tem a treva, a gente tem a inércia, a gente tem a materialidade, a gente tem tudo que é realmente a base dessa nossa pirâmide evolutiva. Que também é importante, para a gente ainda é importante, porque nós estamos muito mais para a base do que para o topo da pirâmide. Precisamos da dualidade. Né? Então, a gente precisa aprender a dominar essa força para que ela não nos sirva de âncora. Porque se a gente não domina, ela vai nos servir de âncora. E aí, em vez da gente caminhar nesse processo, ela vai estar ali. E aí, assim, são 3 nomes, mas o que no nosso dia a dia representa cada uma dessas forças, né? O que no nosso conjunto de sentimentos e de ações e de diretrizes representa cada um desses sentimentos? Se a gente para pensar realmente no nosso dia a dia, nesse momento que a gente vive no nosso país, os sentimentos que a gente promove nas redes sociais, nosso anseio por melhores condições materiais, isso é o domínio da base da pirâmide, né? Isso é o domínio
do que ele chama de treva. Por quê? Porque é muito material, muito instintivo, muito imediato e muito efêmero. Então é importante que a gente observe, eu estou respondendo a isso? Eu estou controlado por esse conjunto de sentimentos e de comportamentos e de atividades? Né? A gente estava conversando aqui no início, você falou um ponto importante, né? de quanto a alimentação influencia nesse finalzinho nosso, a gente vai até, né? Então são muitas etapas que a gente vem praticando ao longo do nosso dia a dia, que a gente precisa identificar em que caminho a gente está seguindo, né? De qual força a gente está pendendo mais. Que o importante é usar as 3 forças de maneira muito equilibrada para que a gente consiga esse avanço sistemático, sem deixar que uma se sobrepõe à outra. É claro que isso aí, né? O nosso ideal seria que a gente estivesse 100% sob o domínio de Sátiva, 100% sob o domínio da luz. Mas chegaremos lá, vamos alcançar esse ponto, exatamente. Tem alguns sábios hindus que nos relatam da importância de invertermos a mão, porque nós temos, né, a parte mais sacralizada, que é o objetivo, onde queremos chegar, né, que é o ponto mais sutil, que é o ponto mais purificado, né, menos impurezas. Nós temos o intermediário, que é a mente, que faz essa ligação entre esse plano, né, e o plano mais rasteiro, as trevas. Ou seja, as trevas, o fogo, que é a nossa mente, que precisa desse atrito, né, dentre os dois lados, a dualidade, para poder alcançar. E o que eles nos chamam a atenção é que tendemos muito a invertermos a mão, ou seja, pautarmos as nossas... Porque, na verdade, essas forças, nós é que vamos determinar, né, se vamos harmonizar ou não elas. Vai depender dos nossos desejos, nossos comportamentos, as nossas atitudes. E, geralmente, o ensinamento de vários, né, mestres hindus, invertemos essa situação. Ou seja, se educarmos a nossa mente de cima para baixo, tendemos a harmonizar. Por quê? Porque estamos pautando, né, o nosso momento, a nossa existência aqui no plano físico, momentaneamente com propósitos de elevação. Sim. Ignoramos isso, esquecemos esse lado mais sacralizado e tendemos a atender aos desejos, às ansiedades das posses, né, do apego, ou seja, os desejos mais rasteiros. E, consequentemente, perdemos esse controle, não conseguimos harmonizar. Por quê? Porque é efêmero, como falamos. É passageiro, é transitório, é instrumento. Né? E tendemos muito a colocarmos todos os 5 sentidos, como diz Buda, né? Todo o aparato dos 5 sentidos, como guia na nossa estada aqui em Terra. Daí os conflitos, daí a dificuldade de organizar bem, né, essas forças da natureza que estão inerentes, como falamos, faz parte desse lado matéria. Precisamos, até para que possamos exercitar essa parte de evolução, mas na maioria das vezes, e o ensinamento, finalizando, é que precisamos focar todas as nossas ações, atitudes, com esses propósitos do alto, tem que vir de cima para baixo. E geralmente invertemos a mão, né? Porque a gente ainda tem aquela dicotomia, né, de que o sagrado não faz parte da gente. De que o sagrado é externo. Está distante, né? A gente tá ainda longe. tem, pra gente ainda é um caminho que você tem que percorrer
para identificar que esse sagrado, que essa luz, que esse objetivo que a gente busca, ele já está dentro da gente, ele já faz parte de nós. O que a gente precisa, na verdade, é fazer esse caminho inverso, que o que a gente imagina que seja caminhar para o céu, não é caminhar internamente, é retirar essas camadas de desejos e de anseios mais densos que criam uma película que obscurece a nossa luz. Então, primeiro, tirar esse conceito de que o sagrado é externo, de que o sagrado não nos pertence. Segundo, acreditar no que todos os cristos nos dizem, que nós já estamos prontos para isso, né? Porque a cada vez que a gente recebe uma tarefa é porque a gente já se habilitou para ela. Então, se a gente está aqui nesse momento recebendo tanta instrução, tanta indicação e tanto caminho, é porque a gente tem condições de caminhar. O que a gente precisa, como você falou, é fazer as escolhas. Porque desde o início, cada um de nós recebeu o seu livre-arbítrio. A gente tem a opção de fazer as escolhas adequadas. A gente vem falando muito isso ao longo dos programas, né? Vem falando sistematicamente de que o que a gente precisa muitas das vezes para ouvir essas respostas e essas indicações de caminho é o silêncio, é se calar, é caminhar mais devagar, é sair do turbilhão para que a gente possa ouvir a resposta. Então isso também é uma escolha. Despertar, né? Isso também é uma escolha. Cada um de nós tem em sua companhia o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, o seu protetor, enfim, que nome a gente queira dar. E por que eles estão ali? Porque eles estão ali acreditando que nós já temos condições de dar um passo seguinte. E para oferecer uma ajuda, uma indicação e um caminho. Mas como é que você ouve alguém em qualquer conversa? Silenciando. Se a gente não silencia, se não fecha os nossos ouvidos e os nossos olhos, que são as portas de entrada para o externo, a gente jamais vai conseguir identificar, compreender e analisar qual dessas forças está naquele momento nos dirigindo, né? Jesus já dizia, conheça-te a ti mesmo. A gente tem o tempo inteiro que voltar, que parar e se analisar. E se a gente não para, a gente não consegue se analisar. Se a gente não olha para dentro, a gente não enxerga. Não consegue. E para harmonizar aí as atividades, né, rajas, né, os nossos comportamentos, sentimentos, a gente precisa ter o conhecimento, despertar, né, sair um pouco da sonolência, fortalecer um pouco mais a nossa vontade dentro dos nossos propósitos espirituais. A gente vai estar falando mais detalhadamente no segundo bloco. Eu acho que já terminou o nosso primeiro bloco de hoje. Até um minuto. Vamos fazer um pequeno... Não esqueça perguntas, dúvidas, comentários, nosso e-mail, ou Rádio Brasil Espírita, ou também no WhatsApp. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Não saia daí. O ar-condicionado aqui. Bom, meus amigos, voltamos aqui ao vivo pela redebrasilespírita.com.br
falando hoje, o nosso tema aí, refletindo a respeito desse clássico Bhagavad Gita, que traz aí uma doutrina, ensinamentos, elucidações aprofundadas para que possamos nos conhecer melhor, saber de onde viemos, quais os nossos propósitos, para onde seguimos. É um manual de funções para que possamos nos conhecer melhor. É um autodescobrimento, é um autoconhecimento. A partir daí, tendemos ou facilita um pouco mais a administração dessas três forças que estamos abordando no tema de hoje, que são três forças da natureza, que é uma parte do diálogo entre o mestre e o discípulo, né, Krishna e Arjuna, que ele fala da importância de administrar tudo isso. Ou seja, para que a gente consiga, tenha, né, ou facilite um pouco mais as nossas atividades, voltadas mais para rastros espirituais, precisamos sair da inércia, né? O que ele fala? Sair de tamas, né? Dessa parte mais rasteira. Ter em mente, ter no coração, quais os propósitos de estarmos aqui. Não sermos guiados, ou seja, não entrarmos no efeito manada, não ficarmos circunstanciados, não é, ao externo. Sabemos que temos um Criador, causa primeira, inteligência suprema, que nada está fora do lugar, tudo está dentro do seu contexto. É sempre tudo que passamos, tudo que nos chegam, né, nos nossos dias, precisamos, ou como instrumento, ou como aprendizado, ou resgate, mas tudo tem um propósito divino, sagrado. E quando nos conscientizamos, né, nos aprofundamos dentro desses propósitos, desses conceitos, é quando a gente começa a sair, a despertar, sair da inércia. Né? É aquele abrir os olhos, sair da sonolência, né? Despertar para a nossa realidade, quem somos de fato. Na verdade, encontrar essa voz, né? Essa voz interior, essa voz do silêncio que fala dentro de cada um de nós, que precisa ser despertada e que, na grande maioria das vezes, nos distraímos, né, com ilusões, com paixões rasteiras, desejos mundanos, e não valorizamos essa parte sacralizada que está dentro de nós, né, Aninha? É verdade. No livro, inclusive, Krishna descreve para Arjuna que tamas é a origem da autoilusão, que é o domínio do nada, quer dizer, o nada dominando o mundo. Ele fala exatamente isso, né? Quer dizer, o nada dominando o mundo. E aí, se a gente para analisar um pouco, como é que a gente se permite, cada um de nós, sendo um princípio inteligente, né, sendo uma centelha divina, se permite ser governada pelo nada. É realmente profundo. Né? Chega a chocar. Né? O quanto se valoriza o nada, né? Exatamente. O quanto a gente valoriza o nada, quanto a gente se esforça para atingir esses patamares que são ilusórios. Né? Então, é um exercício diário de desconstruir os padrões que a gente vem carregando ao longo desses anos. Então, esse é um dos exercícios, desconstruir esses padrões. E como é que a gente consegue fazer isso? Se você não se permite olhar para você verdadeiramente, né, não adianta analisar o vizinho, não adianta analisar o filho, analisar o marido, a mulher, não adianta. Porque cada um de nós só é responsável pela nossa própria mudança. Pode até ser que a nossa mudança influencie a mudança daqueles que estão à nossa volta, mas aí já é um outro passo. Mas primeiro a gente precisa produzir essa mudança em cada um de nós. E como é que você muda uma coisa que você não conhece? Impossível, né?
Por isso que todos eles falam que é importante um momento de reflexão, um momento de recolhimento, um momento de autoanálise e um momento de silêncio. Que você precisa reconhecer em você esses novos padrões que têm que ser destruídos. A gente precisa identificar cada uma das crenças que a gente tem, que nos limitam, nos impedem de ir adiante. Isso sem medo, sem vergonha, né, de se reconhecer equivocado. Isso faz parte do processo. É assim que a gente sai da inércia, que cada vez que a gente se julga pronto para determinada situação, maduro para determinada... Na verdade, a gente está imerso na inércia. A gente está imerso na autoilusão. A gente está sob o domínio do nada. Que é aquela posição que te deixa confortável, né? De que eu já cheguei aonde eu queria. Arjuna, Krishna foca bem nesses ensinamentos para Arjuna, chama bastante atenção justamente para isso. Para que ele conheça os inimigos internos, né? Identifique cada um deles. Aí está o despertar. Porque enquanto superficial, quando desconhecemos esses inimigos, nós estamos praticamente jogando a encarnação na lata de lixo, porque não vamos trabalhar para poder tirar essas impurezas. E o que é pior é que, na grande maioria das vezes, além de não conhecermos, damos armas para esses inimigos. Porque quando na inércia, quando adormecidos, quando totalmente fora do controle, né, facilmente alimenta-se esse inimigo, dá armas para ele, dificultando ainda mais esse combate, né? Esse atrito, né? Para sair esse fogo, que é esse despertar, sempre para o alto e para cima, para chegar nesse ponto mais sutil, mais leve, menos impureza. Por isso a importância desse despertar. Os benfeitores espirituais passavam muito isso para Kardec, né? Essa reforma íntima. Essa reforma íntima é justamente se identificar, é o autoconhecer. E aí, a partir desse conhecimento, a partir desse domínio, a partir destas informações, quem eu sou? Né? Por que essas minhas atitudes? Porque o que é meu nesse pensamento, nessa ideia que eu estou formando? E o que foi me influenciado? De onde veio? Qual a fonte? Veio de um jornal sensacionalista, né? Veio de uma TV que está na mídia, ou veio né, por um mestre, ou veio por alguém indicado pelo nosso Criador para nos elucidar, para nos despertar, para acordarmos, procurarmos um sentido de vida mais sacralizado. Estamos aqui com um propósito e precisamos deixar um rastro. E quando adormecidos, ignoramos. E aí a consequência é que essa parte dos desejos, das emoções, elas tendem a nos dominar. E vão dominar na parte mais rasteira, mais obscura, mais trevosa possível, né? Porque é exatamente isso. A gente fica preso nesse domínio e exatamente uma coisa que Krishna chamava sempre muita atenção do Arjuna, que ele dizia que ele não podia lutar contra aqueles inimigos porque ele se reconhecia naqueles inimigos, né? Eles eram da família, eles eram pessoas próximas. Gosta ainda, né? Exatamente, eram pessoas próximas, e aí Krishna alertava isso para ele, eles não são seus parentes, eles são seus inimigos, que é na verdade o que acontece com a gente, né? Muitas vezes a gente falou sobre isso na semana passada, que quando a gente começa a trabalhar esse lado mais sutil, né, que a gente pelo menos tenta identificar o quanto a gente ainda pende para o lado mais denso e começa a abrir mão de determinados padrões, né, para seguir adiante, é normal que a gente acabe se afastando de algumas pessoas, de alguns locais, de algumas rotinas que a gente tinha antes. E aí a gente tem medo, porque a gente se vê sozinho, né? A gente acaba sendo o diferente, a gente se vê sozinho. Mas é isso que Krishna falava para eles, não são seus amigos.
Então, esse não é o nosso caminho. Se esse não é o nosso caminho, a gente precisa se fortalecer na diferença. Se reconhecer caminhando quando a gente já não se interessa mais por determinado programa, por exemplo, né? Eu gostava muito de fazer determinado programa, hoje esse programa já não me chama atenção. Então não se force a fazer porque socialmente você é cobrado para atender para participar daquele programa. Se não ressoa mais no seu coração, abre mão disso. Mesmo que meia dúzia fique tristes, lembrando do que Krishna disse, eles não são seus amigos, eles não são da sua família, né? Então, assim, muitos de nós já vivemos isso, mas a gente se obriga a participar de determinadas atividades porque é minha família, né? Os amigos não vão entender, as pessoas vão ficar chateadas, mas é aí entra a nossa opção, entra a nossa escolha, né? Entra o nosso livre-arbítrio de quanto a gente quer deixar de ser dirigido pelas circunstâncias, pelo externo, né? Exatamente. Né? Pelo grupo, pela manada. Organizar, administrar, né, essas nossas atividades, essa parte rajas, é justamente o exercício que precisamos estar atento, né? A cada momento exercitar isso. Nós, quando aqui estamos, quando viemos, quando reencarnamos, por dádiva divina, somos colocados ao lado de espíritos, alguns afins, né, que nos auxiliam e que também auxiliamos na evolução espiritual, ou seja, alguns afetos, alguns espíritos que precisamos de algum resgate, de certa maneira. Mas é importante que tenhamos sempre a consciência de que temos uma particularidade. Nós só nos completamos em Deus. Sim. Você falou isso, agora eu lembrei de uma frase interessante que eu ouvi em umas palestras essa semana, que é, não existe tampa para minha panela, eu sou uma frigideira. Foi a expressão que o palestrante usou, eu sou uma frigideira. E é verdade, nós somos únicos, né? E quando temos essa consciência, né, falamos sempre, né, mudamos a atitude quando mudamos conceito. Sim. Se não, se tiver na mente que isso, pau, pedra é pau, né, ou vice-versa, dificilmente vai conseguir organizar esses pensamentos. Então, se temos isso em mente, então quem está ao meu lado, quem está ao teu lado, né, ao nosso lado, é uma dádiva divina. Uma bênção do nosso Criador que nos coloca ao lado, mas com o objetivo, não do apego, não da posse. É aí que precisamos estar atentos. É para ajudar, auxiliar a retirada dessas impurezas. Né? E quando temos pautado quem somos, o que aqui estamos fazendo, então espera aí. Então eu tenho um comprometimento, primeiro comigo mesmo e depois com a lei, né, da evolução, com as leis divinas. Causa e efeito, né? Progresso, né? Progresso, o Dharma, né? Que é chamado pelos hindus, que Bhagavad Gita, que Krishna fala com Arjuna, existe uma lei que precisa ser cumprida, independente ou não, e essa lei é que vai harmonizar os corações e, consequentemente, a humanidade. É interessante esse conceito, né? Porque o Dharma, ele é inevitável, você precisa trilhar. O Karma é opção nossa. Isso. É a causa é um efeito de uma causa, né, que pode ser dos dois lados. O quanto a gente tiver a administração aí dessas, né, do Rajas que ele fala, dessa, né, que Krishna fala, dessas nossas atividades, dos nossos desejos, para onde direcionamos, o quanto está sacralizado, o quanto é do espírito ou o quanto é da matéria, aí é que precisamos organizar. Então, quando estamos despertos, né, quando estamos de olho aberto para os propósitos espirituais, quando não estamos adormecidos, quando elevamos a nossa consciência a esse nosso propósito, consequentemente, nos fortalecemos para administrar melhor isso. Né? É aquela coisa, é o controle dos desejos mesmo. Se amanhece o dia, está frio, chovendo, eu estou embaixo do cobertor, naquele conforto, e o corpo fala, não vai, não levanta,
Né? É preciso algo mais elevado, sacralizado, para dizer, olha, levanta porque você tem compromisso. Né? Você tem o trabalho, você tem o estudo, você tem um dia que te aguarda. Isso é isso que Rajas faz, né? Movimenta, porque senão você fica lá deitadinho. Né? Conduzido pela inércia por um descontrole, ou seja, a parte mais densa da coisa, que é o corpo físico, comandou. E aí a situação fica meio descontrolada. Né? Então, administrar tudo isso, nós sabemos que é um exercício, precisa prática, precisa atenção, precisa conhecer. Precisa vontade. Né? Isso, precisa conhecer. Né? Se não caímos na inércia, na preguiça. E a gente vai estar falando porque nós temos aí várias elucidações de como administrar melhor essas 3 forças. Né? Porque esse é o momento que estamos para exercitar isso. Precisamos de todas elas, mas as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos é que vão dar direcionamento. Para onde eu vou tender, né? Para lado mais obscuro, para baixo ou para o alto? E é importante lembrar que assim, se a gente está aqui agora, nesse momento, né, como você falou, tudo nos foi dado na medida certa. Se a gente vive nesse momento de turbulência, significa o quê? Que nenhum de nós veio aqui agora para ser salvador de ninguém. A gente está aqui agora para se salvar, para trabalhar no nosso próprio benefício, para alcançar a etapa seguinte. Porque a gente precisa se habilitar para a etapa que vem. E é isso que a gente está fazendo aqui. Se a gente vive esse momento de transição, se a gente está chegando, caminhando para a regeneração, a gente precisa se habilitar. É claro que a gente conseguiria estar num planeta de regeneração, desde que a gente já tenha algumas características. Né? A gente não pode chegar lá num planeta de regeneração ainda comandado pela treva, comandado pela inércia e pela materialidade. A gente não está habilitado para isso, mas se a gente já vive esse momento, esse atrito, e se a gente já se reconhece, já consegue elencar alguns pontos onde a gente já se permite ser comandado pela luz, aí assim a gente está habilitado para estar lá. Mas é um trabalho, é um processo, é um caminho que precisa ser feito constantemente. Exercitar, né? Porque... ninguém vai vir salvar a gente. E todos estamos no mesmo barco e, né, precisamos remar, não dá para parar. E precisamos estar muito atentos, porque geralmente a tendência é irmos para lá e virmos para cá, né? Mamon, Deus, Mamon, Deus. E nesse momento de transição, precisamos estar atentos para ficar mais Deus. Né? Porque sabemos que quem ficará, né, habitado na terra, como Jesus nos diz, vai chegar um tempo em que a terra vai ser habitada por espíritos que tiverem, no mínimo, a intenção, o desejo da fraternidade, da caridade, da harmonia. Claro que não vai ser um mundo de anjos, mas, né, o que vai prevalecer, a força, né, vai ter força na vontade desses espíritos para coisa mais sacralizada. Ou seja, essa oscilação entre lá e cá, ela não vai ficar tão vulnerável. Né? Vai ter um propósito que vai segurar um pouco mais do lado mais sutil. Acho que chegamos também agora ao final do nosso segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Lembrando que vocês podem participar, perguntas, dúvidas, comentários, podem ser enviados para a rede ou Rádio Brasil Espírita, nosso e-mail ou nosso número de WhatsApp. Vai estar passando aqui na tela para vocês anotarem com calma. Tema de hoje, Bhagavad Gita, falando aí das 3 forças que nos move, que todos estamos sujeitos, que move toda a matéria. Sim. Não é? E da importância dessas 3 forças na nossa evolução, e mais importante ainda é nos aproximarmos, conhecermos, nos elucidarmos a respeito, né? Quem são, como é, qual a influência que tem nos nossos dias, de onde vem, quais os propósitos, e para que possamos conhecer um pouco mais. É o autodescobrimento, quem somos, quem sou eu. Esse é o foco, né, dado pelos nossos maiores, para que possamos dominar um pouco mais esses inimigos que estão dentro de cada um de nós, que são os Kuravas. Todos nós temos Kuravas e Pandavas dentro de nós. Mas administramos bem isso, né? Qual desses 2 elementos tem mais influência? Ou seja, quem eu sou mais? Pandavas ou Kuravas? Quais os que despertam mais no nosso dia a dia? Quem a gente carrega, dá a mão, né? No nosso dia a dia. E essa é a elucidação que Krishna faz para Arjuna dentro desses conhecimentos, para que possa haver administrar melhor tudo isso, para que possamos sair da confusão diária. Nós vivemos num momento de transição, como falamos, provas a todo momento, testes a todo momento, tanto direto como indiretos, né? Tanto pessoal como coletivo. As adversidades, elas a todo momento a vida nos apresenta, mas justamente para que possamos exercitar, né, ou os Kuravas ou os Pandavas que estão dentro de cada um de nós. Ou melhor, vamos tirar a máscara, né? Quem sou eu? Para se apresentar diante do conceito divino, para ser feita essa avaliação. Provas e expiações ou não? Ou vou precisar voltar para um local onde a minha mente e os meus desejos estão voltados? Porque, na verdade, falamos até no programa passado, a vida continua. Para onde vamos? A nossa consciência, a nossa mente é que vai direcionar. Né? E Krishna fala, e vários outros sábios, não só hindus, de como a gente pode administrar melhor isso, né? Qual a melhor maneira, o que fazer? É quase uma unanimidade, né? Todo mundo fala isso, que é a meditação. Fundamental. É o silêncio. É ouvir a voz interior. E se a gente não cala, a gente não ouve. A gente falou isso aqui no início. Quer dizer, uma das maneiras... Krishna, inclusive, fala isso claramente no Bhagavad Gita, no caminho, quando ele fala sobre o desapego, ele diz para Arjuna, o caminho é meditar e agir. Né? Você desprender tempo na meditação e nas boas ações. Quer dizer, não é só agir, mas são as boas ações, é agir com intenção. Então é isso que tira a gente da inércia. Você se cala, você ouve, você consegue ouvir as diretrizes que cada um de nós tem gravados na sua própria consciência, porque quando nós chegamos aqui, cada um de nós tem um planejamento encarnatório, né? Isso foi feito e acordado com a nossa participação. Então, por isso que é importante esses momentos de meditação, para que você ouça o que é que você precisa fazer no momento seguinte. Né? É a tua consciência que tem que te indicar isso. E quando você começa a agir, você começa a praticar ações intencionalmente voltadas para a luz, voltadas para Deus, voltadas para o que é eterno, quando você começa a receber o retorno disso, você percebe que esse retorno ele também alimenta o que é eterno.
ele não alimenta o efêmero, ele alimenta o que é eterno. E aí você vai fortalecendo e vai intensificando a visão do que realmente é preciso modificar, do que é preciso abandonar nesse caminho. Por isso que todos eles pregam muito a meditação. E a meditação é isso, né? Ela nos fornece um certo equilíbrio, um certo equilíbrio. É aquele momento em que conseguimos frear a nossa mente, porque a mente material dos nossos dias influencia muito. Muito. Ela quase que toma conta da nossa existência aqui no plano terreno. Então, esses momentos de meditação é o momento que a gente consegue frear tudo isso. É o momento que a gente consegue discernir, né, o que é matéria, o que é espírito. É o momento que a gente consegue organizar melhor os pensamentos. Somos muito imediatistas, consequentemente isso traz ansiedade, né? Essa ansiedade ela é movida por desejos, ou seja, ficamos tão envolvidos nos 5 sentidos, como diz Buda, né? A samsara é uma rodinha, é o ratinho na rodinha. E enquanto tivermos envolvidos, dominados, influenciados, dirigidos, né, por esses desejos dos anseios humanos, né, de ser, consequentemente estamos nos distanciando desse lado mais sagrado, né, dessa parte mais harmônica da coisa. E a meditação auxilia muito nisso. Freia tudo isso, organiza, administra, mostra. E uma das partes fundamentais é justamente isso, porque tendemos muito, nas nossas preces, orações, nos nossos momentos a sós, quando estamos, né, falando com Deus, né, se assim podemos dizer, é só pedindo, falando a todo momento, ou seja, não paramos para ouvir, né? E ele só vai falar quando nós nos calarmos. É o momento que ouvimos a voz de Deus. Né? A gente tem essa imagem, né? O ego grita e a essência sussurra. Então, sem silêncio, a gente não ouve. E assim, eu acabei de me lembrar, né? Você e o Luiz até fizeram um programa aqui todo falando de yoga. Que a yoga é um excelente caminho. Existem maneiras diferentes, né? Características diferentes em cada uma delas. Então, fica a dica. Procura lá no YouTube esse programa sobre yoga, que tem muita coisa boa para se usar, porque a gente precisa dessas ferramentas, né? Elas estão à nossa disposição, por isso a gente precisa dessas ferramentas. Você tem a meditação, tem o yoga, tem o Tai Chi Chuan, tem Qigong, você tem várias coisas onde você volta a sua atenção para dentro. Que é a parte harmonia, né? Harmonizar aí o corpo físico com a mente, o sagrado que está dentro de nós. Porque vivemos tão elétricos no dia a dia, né? Quase que no controle remoto. Às vezes não percebemos o que está ao nosso lado, ao nosso redor. A mente está tão condicionada, tão tomada, que não se percebe as pessoas. Né? E a yoga, ela consegue fazer essa administração do nosso corpo físico, administrar bem a respiração, né, para que possamos dar espaço ou voltarmos a atenção para as coisas, né, internas, sacralizadas. E a yoga é justamente essa harmonia, essa administração do físico e do espiritual, juntamente com a meditação, 2 pontos assim, muito indicados, né? Não só pela cultura hinduísta, mas várias outras, né? Budismos. E uma das coisas importantíssimas também que fundamenta aí, porque na verdade estamos falando de forças e do domínio dessas forças. Primeiro o conhecimento, que é o despertar. O domínio, que é organizar tudo isso, né? Entendermos para onde tendemos, se é esse o caminho ou não, e administrarmos, organizarmos tudo isso, sempre com um foco mais elevado, né? É o nosso objetivo. Só que esse ponto mais elevado, que é a coisa mais sublime, ainda
está um pouco à frente. Precisamos primeiro dominar tudo isso para chegarmos até lá, né? Então, o objetivo é justamente organizar tudo isso. E uma das coisas que é chamado a atenção por vários mestres é a alimentação. Não é? O que ingerimos, o que botamos para dentro. Há uma influência muito grande nas 3 forças que falamos. Tanto na mais rasteira, né? Aquela coisa mais obscura. Junk food. Né? Como na administração do nosso dia a dia, né? Nosso pensar, nosso sentir, nosso agir. Há uma influência muito grande. E liberarmos a nossa mente e o nosso coração para alcançar esse lado mais sutil. Porque a gente não pode esquecer que tudo é energia, né? Nós somos energia, os alimentos, tudo é energia. Então, que tipo de energia a gente está consumindo? Acho que é assim que a gente precisa começar a pensar. Consumindo, que tipo de energia a gente está consumindo? Porque a gente vai estar se complementando com essa energia. Então, por isso que é tão importante o cuidado com o que a gente está escolhendo de alimento, os locais onde a gente está consumindo esse alimento e por aí vai, né? É uma atenção, o que estamos levando para a mesa, não é? O quanto de responsabilidade temos com a alimentação do nosso corpo físico, que vai refletir espiritualmente. A gente viu isso na semana passada, né? André Luiz fala muito isso. Diariamente a gente produz novas células, só que essas células são produzidas no nosso corpo espiritual e depois carregadas para o corpo físico. Então, qual é a energia que a gente está usando para produzir essas células novas? E isso a gente vê na prática, né? No dia a dia a gente consegue administrar bem isso. Depois de uma alimentação pesada, né? Uma alimentação... não conseguimos, não temos disposição para mais nada. A cabeça, a mente não age. O corpo físico estaciona, tende à inércia. O cansaço é quase que diário, cotidiano. Né? Porque o que vai refletir é isso. Quando a alimentação é mais sutil, mais leve, a tendência é que a mente, né, trabalhe com mais leveza, mais sutileza. E não temos, geralmente, uma boa educação na nossa alimentação. Né? Há muita influência das mídias, né? Dos grandes conglomerados, para poder fazer... estamos muito acostumados a condimentados, as coisas mais... Né? E isso... segundo os nossos mestres, né, dificulta organizar essas forças para que consigamos facilitar ou melhorar aí os nossos caminhos para chegarmos numa situação mais sutil, né? Aí voltando àquele ponto inicial onde a gente fala que quando a gente se percebe ainda dirigido pela base da pirâmide, ou seja, em nome da praticidade, da economia de tempo, a gente troca alimentos por produtos processados e industrializados, né? Que na maioria das vezes a gente percebe que nem alimentos são. Então são essas opções que a gente precisa analisar, né? As escolhas que nós estamos fazendo. Você está trocando, a gente está trocando a alimentação, produzir um alimento com cuidado na sua casa por um prato congelado. Né? Aí vem toda uma outra cota de responsabilidade junto, que se aumenta a produção de lixo, consumo de energia, enfim. Então são essas coisas que a gente precisa ir pesando, né? Também. São as nossas escolhas, são exatamente as nossas escolhas. E sobre quem é que está regendo essas nossas escolhas? Qual das forças da natureza está regendo as nossas escolhas? Qual a qualidade, né, você pode levar, a importância que damos à qualidade, né? E é importante a gente perceber que essas 3 forças, elas estão presentes no nosso dia a dia,
Elas fazem parte, elas são instrumentos do nosso processo evolutivo e a gente pode levá-las a níveis muito, muito, muito pequenos, né? A universos muito pequenos e muito diários. Então, por isso o cuidado é mais redobrado. A gente não está falando só da evolução do espírito, a gente está falando do nosso processo de criação celular diário. Ramatiz chama muito atenção para isso na obra Fisiologia da Alma. Né? Desperta muito para isso, fala da produção das células, do que ingerimos, quais as influências. Enquanto houver sangue, não vai haver evolução. Né? Os animais, eles têm o homem como um herói, como algo a ser seguido, como nós temos Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse, acreditamos nesses seres que estão acima. Sim. E nós estamos uma cadeia acima deles. E eles confiam no homem. E ainda é levado para a mesa. Então precisamos nos conscientizar. Eu sou movido ao desejo humano da matéria ou não? Ou seja feita a vontade de Deus? Eu consigo, eu me exercito, não é, para poder organizar tudo isso. São situações que precisamos analisar, Existem energias ali, na hora da morte de um animal, que continua naquela carne que é consumida. Exatamente. Né? Segundo as elucidações de Ramatiz e de vários outros espíritos de luz, que vêm nos mostrar esse caminho, como Krishna fala para Arjuna. Esse é o caminho, aqui é mais fácil. E tendemos ainda estamos muito envoltos, com pouco domínio sobre esses 5 sentidos, desejos, né, mais rasteiros. É verdade. É um processo educativo mesmo, né? Realmente é um processo educativo. A gente não foi educado para isso. Mas só que a gente também não pode repousar no fato de que não fomos educados para isso. Viver nisso ad eterno. Estamos sendo educados agora. Né? Então é importante que a gente assuma esse compromisso individual, pessoal e intransferível de nos educar para isso, de nos observar, de pautar, de alicerçar as nossas escolhas baseada no nosso autoconhecimento. Darmos início a essas mudanças, né? A reforma íntima, né, dita pelos benfeitores espirituais a Kardec, é justamente isso. Então eu preciso... sim, segundo os ensinamentos. Né? Então, são dicas, são informações vindas dos nossos maiores para facilitar a nossa estada. Né? Reduzir um pouco as nossas idas e vindas. Exatamente. É um direcionamento mesmo que eles oferecem para a gente. Agora, o que a gente precisa fazer é acolher, é aceitar, atenção, é praticar. Né? Vontade, perseverança, ritmo. Porque eu vou fazer, eu quero, eu tenho um propósito, eu vou seguir esse propósito. Né? Quando tudo é mental, né? Já falamos sempre. Agora, se a mente está voltada para o outro lado, dificilmente vai conseguir fazer essa inversão. Não é? Eu acho que ainda temos mais uns 5, 10 minutos, não, né? Não. Só semana que vem agora. Pois é, chegamos aí ao finalzinho do nosso programa de hoje. Programa da semana que vem, nós vamos estar aqui reunidos, os 3, para aí não tem erro. No próximo eu posso falar. Não vai me esquecer. Vamos estar refletindo um pouco, falando um pouco dessa data, desse momento do Natal. Né? Eu tentando encontrar aí, aprofundar um pouco mais no porquê disso tudo. Como sabemos que tudo tem um porquê, então vamos refletir um pouquinho a respeito do porquê disso tudo no próximo sábado. Alguma observação final, Ana? Não, é só mesmo o convite para esse exercício diário de observação. Para quem ainda não faz, experimentar a meditação 5 minutos, né? 5 minutos assim, só prestando atenção na respiração, o ar que entra e o ar que sai. Limpa a mente, né? Isso já é meditação. Limpa a mente, ouve, né, Deus, deixa Ele falar. Começa não ouvindo os pensamentos.
Pronto. Eliminando. Né? Já é um progresso. Aquela coisa de você estar lá respirando, aí paguei a conta. Depois você vê. Deixa. O início vai ser meio confuso, vai ser meio difícil, mas é a prática, o exercício e devoção. São ensinamentos vindos dos nossos maiores. Eles já fizeram, chegaram, passaram por aí. É isso aí. Já está terminando os então 10 minutos? Já acabou. Não? Já acabou os 10 minutos. Bom, um grande abraço a todos, muita paz, muita luz, uma boa semana e que os nossos maiores continuem sempre nos iluminando nessa nossa jornada em terra. Fiquem em paz. Um grande abraço.